ele não come o mel, ele não vai em busca do mel, ele vai em busca dos filhotes das abelhas, as crias que estão para nascer. E para ele ter acesso à câmara de cria, as crias das abelhas, ele derruba a colmeia e como ele é um animal muito grande, um animal muito forte, ele quebra, ele destrói tudo, né? E o prejuízo, ele é alto, porque hoje a implantação de uma colmeia, com tudo que você tem que fazer e coisa, gira hoje em torno de 600, 700 reais uma colmeia. Teve uma pior meu que eu perdi 70 colmeias. O projeto Canastras e Colmeias é realmente um projeto do coração. Bom, começou pelo relato dos apicultores que o tatu canastra estava derrubando as colmeias. Eu confesso que no início eu não acreditava. Alguns falavam que era o tamanho da bandeira, outro o tatu-peba, então a gente escutava um monte de histórias diferentes, então a gente não tinha certeza de que estava acontecendo. O projeto Canastras e Colmeias, ele se volta a estudar e a propor soluções para promover a convivência mais pacífica entre apicultores e o tatu canastra. Então ele nasce de um conflito existente entre produtores de mel e a espécie do tatu canastra, né? Então esse conflito existe porque as áreas de floresta que hoje em dia são mais reduzidas, que é onde o tatu canastra habita, é geralmente aonde os apicultores colocam as caixas que são as colmeias, né? Onde eles produzem o mel e os derivados. E como eles habitam numa mesma área, né? Eles têm que conviver, só que essa convivência nem sempre é pacífica. Por quê? O tatu canastra, quando ele está numa situação de subalimentação, quando ele está com fome, ou quando ele não encontra os alimentos que ele está acostumado a se alimentar geralmente, ele pode recorrer a larvas de abelhas. Então daí ele pode abrir as caixas dos apicultores, derrubar as caixas dos apicultores. No início, como sempre, a gente teve que fazer o diagnóstico e fizemos mais de 200 entrevistas com apicultores da área de distribuição do tatu canastra no Mato Grosso do Sul e realmente a gente viu que era o segundo maior problema para os apicultores. Ele fez um mapeamento na área do estado, no bioma do Cerrado, identificando as áreas que tem o tatu canastra. E com isso a gente consegue identificar também os produtores que têm apiárias nessas áreas e a gente identifica eles e consegue fazer a sua certificação, né? Consegue cadastrar esses apicultores. A percepção que eles tinham do tatu canastra era mais ou menos neutra, às vezes virava negativa, mas eles tinham várias medidas mitigatórias, tinha vários apicultores que tinham tentado medidas diferentes. Então a gente foi conversando com todos os apicultores, juntando todas as metodologias que eles tinham desenvolvidos e a gente testou elas em apiários com armadilhas fotográficas para ver, porque algumas metodologias funcionam em um lugar, em outros lugares não funcionam. A gente tem um guia que é de convivência que foi produzido pelo projeto. A gente compartilha esse guia com os apicultores e dentro do guia tem uma lista que são os métodos mitigatórios. São métodos mitigatórios que são produzidos por apicultores, onde que eles são utilizados. A gente só orienta aos apicultores qual método eles utilizar em cada região. São métodos que foram testados pelo projeto, que funcionaram muito bem aqui no Cerrado. E a gente faz essa parte de compartilhar informações com os apicultores. Então, o Canastras e Colmeias, ele lança mão de práticas para mitigar esse conflito, seja através das próprias medidas de mitigação, né? Então, elaborando medidas para impedir que o tatu canastra quebre, destrua as colmeias dos apicultores, seja certificando os apicultores que nos auxiliam na proteção do tatu canastra, que a gente chama de amigos do tatu. Eu fui um dos pioneiros a usar esse selo, um dos primeiros, né? Mas hoje as pessoas já identificam isso, né? A gente tem uma tag também no nosso mel aqui que diz: comprando esse mel você ajuda a preservar o cerrado e o tatu canastra. Isso tudo foi desenvolvido pelo pessoal do ICAS. Depois, eu demorei bastante tempo, quando me falaram do selo, do certificado e coisa no nosso mel, sabe? Eu levei acho que uns 3 anos ou mais aí, usar esse selo. Como eu sou daqui da região e coisa, eu realmente não acreditava que era possível isso
sabe, que aqui alguém ia pagar mais por um negócio ambiental. E falei, vou aproveitar e vou pôr esse selo aí, vamos ver o que dá, né? E aí eu peguei, coloquei o selo e aí começou a abrir novos mercados, sabe? Supermercados começaram a procurar também, por causa da responsabilidade ambiental. Isso nos ajudou muito na comercialização e nos ajuda até hoje. Com enxame, se eu dar um exemplo, um enxame é época de florada, então tem muito alimento. É de buscar apicultores, né, de fazer achar apicultores que estão tendo alguma ocorrência com o tatu canastra, fazer o certificado deles, o cadastramento deles e também ajudar eles a orientar eles na parte da utilização dos métodos viticatórios que passa a não ter mais prejuízo com o tatu canastra. Outra função minha também é de fazer a produção de rainha e a distribuição de rainhas para esses apicultores. Os apicultores certificados, quando eles têm perda de colmeias, quando eles realmente têm algum tipo de perda financeira, eles precisam recompor aquelas colmeias, a gente pode também fornecer as rainhas. É uma parte mais recente do Canastras e Colmeias, que é o programa Rainhas. Então a gente tem essa possibilidade agora de também ofertar rainhas, abelhas rainhas para os apicultores. A gente tem aproximadamente 94 apicultores cadastrados aqui no programa Canastras e Colmeias e estamos com 4 estados, atingimos 4 estados, né, que são Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e no Pará. Através das nossas palestras, participação em congressos, em visita com os apicultores, a gente vê que os apicultores estão cada vez mais se envolvendo mais na parte de conservação, querendo saber mais, né? Então, cada vez eu vejo assim que eles estão se envolvendo mais no projeto e buscando saber mais o que eles podem buscar, o que eles podem ajudar também, o que eles podem se envolver. Bom, as entrevistas, elas se configuram como um dos pontos principais do projeto, porque tudo que a gente faz é guiado através das entrevistas. Então, se a gente tem medidas de mitigação para os apicultores, elas nasceram através das entrevistas, né? Porque foram os apicultores que nos trouxeram essas medidas existentes, a gente apenas testou, aprimorou isso e levou de volta para eles. Os contextos, as problemáticas, as demandas, tudo a gente descobre através das entrevistas. Os estudos que a gente faz para poder entender mais do conflito é através da entrevista. Então a entrevista, ela tanto guia o nosso trabalho, quanto nos permite avaliar se esse trabalho está sendo feito de uma forma boa, de uma forma justa, de uma forma a realmente preconizar a coexistência, né? A execução desse contato também, a gente faz as entrevistas com os apicultores a partir daqueles questionários, então estar lá conversando com os apicultores, visitar os apiários, entender um pouco mais sobre a problemática, como que está acontecendo o problema, quais problemas que eles têm, só com o tatu canastra, não é? Como que a gente pode ajudar? Então, fazer esse contato com o apicultor para entender a problemática e descobrir como que a gente pode ajudar. Então, o Canastras e Colmeias, ele é um projeto que ele bota em prática a ideia de que o conhecimento popular, o conhecimento ambiental dessas pessoas é que vai nos ensinar sobre conservação. Porque é aprendendo com os apicultores que a gente está conservando o tatu canastra, que a gente está aprendendo como preservar e como mitigar os conflitos com o tatu canastra. Então eu acho que o Canastras e Colmeias, ele é um projeto que ele ensina realmente a gente a ouvir quem precisa ser ouvido, sabe?